Olá, tudo bem com você? Como vai, meus alunos queridos, alunas queridas? Vamos continuar aqui a nossa disciplina de Direito Empresarial 2, continuando falando da falência. Nós vimos na aula passada, nos vídeos passados, em relação a como se dá a decretação da falência. Muito importante lembrarmos que é preciso o devedor estar em uma insolvência jurídica. Lembre-se que insolvência jurídica não necessariamente vai corresponder ou vai ser igual a uma insolvência econômica, não é verdade? Então, se a pessoa está passando por uma crise econômico-financeira e está em situação de insolvência econômica, ou seja, o seu passivo está maior do que o seu ativo, nós temos uma situação que nem sempre necessariamente vai poder ser levada à falência, porque a falência ela necessita de uma insolvência jurídica que ela está fundada ali em 3 situações, não é verdade? Lembre-se lá, a primeira situação nossa é quando o devedor ele não cumpre os pagamentos, ele tem uma impontualidade injustificada, ou seja, ele não vai efetuar o seu pagamento, cumprir as suas obrigações de títulos e títulos executivos protestados no prazo do vencimento. Isso quando superar o valor de 40 salários mínimos. É um motivo para um credor desse valor requerer a falência aí desse devedor. Uma outra hipótese, que caracteriza a insolvência jurídica é a situação da execução frustrada, que é quando, numa execução trabalhista, por exemplo, o devedor lá ele não paga a dívida e não oferece bens à penhora, e aí também é possível que o devedor dessa execução, o credor dessa execução, possa também pedir a decretação da falência do devedor. Beleza? E a outra hipótese são aqueles atos de falência, que são atos praticados que também configuram aí uma razão, uma hipótese para se requerer a falência desse devedor. Beleza? Só lembrando em relação aos salários mínimos, os 40 salários mínimos, que os credores abaixo disso aí, eles podem se unir e somar os seus créditos para chegar a esse valor e juntos pedirem essa decretação de falência. Tranquilo? Isso foi o que vimos na aula passada. Na aula de hoje, vamos ver rapidamente aí sobre os legitimados para pedir a falência de alguém. Tranquilo? Primeiramente, temos que lembrar que os credores empresários, eles podem pedir, os credores, aliás, não só empresários, depois é outra parte da aula. Os credores, seja trabalhista, civil, empresarial, eles podem pedir, requerer a falência aí de um devedor, estando, lógico, vinculada àquelas hipóteses que eu falei agora há pouco. Tranquilo? Então, qualquer credor de natureza civil, empresarial, trabalhista, eles podem requerer a falência. Entretanto, uma coisa aqui é, a União, os estados e os municípios não podem requerer falência, cabendo a tais entes a prerrogativa de quê? De fazer a execução fiscal, que não vai estar aí requerendo a falência, e sim vai executar a dívida fiscal perante a vara de fazenda pública. Beleza? Quem mais pode pedir aí essa falência? O cotista de sociedade limitada ou o acionista de sociedade anônima do devedor. Essa hipótese cabe apenas para a sociedade empresária, tá bom? Pois empresário individual não tem cotista ou acionista. Então, um outro legitimado é o cotista lá da limitada, e o acionista da SA. Tranquilo? Dando sequência então aqui, nós temos também mais um legitimado, que é o cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor ou inventariante, tá certo? Mas nessa hipótese também pode ocorrer aí, no caso,
o cônjuge subvivente, os herdeiros ou o inventariante, essa hipótese, esse legitimado é só para empresário individual, tranquilo? E por fim, o próprio devedor, beleza? Agora, professor, eu lembro na aula do ano passado que nós vimos lá em relação ao empresário, né? Por que tem que estar regular, quais são os benefícios, né, de se regularizar perante a junta comercial. Bem, em relação ali à primeira possibilidade, ao primeiro legitimado, qualquer credor, quando esse credor também for empresário, ele deve apresentar o quê? Uma certidão da junta comercial que comprove a regularidade de sua atividade, tranquilo? Daí que a importância de quê? De um empresário manter-se em situação regular junto ao registro público das empresas mercantis, sob pena de não ter legitimidade para requerer a falência desses seus devedores. Ou seja, nós temos sim a possibilidade de qualquer credor requerer a falência de um devedor. Entretanto, se esse credor for empresário é o que, pessoal? Aquele que exerce profissionalmente, né, e habitualmente a atividade voltada para a circulação e prestação de bens e serviços, não é verdade? Que inclui aí empresário individual, inclui a EIRELI, inclui a sociedade empresária, beleza? Então, quando o credor for empresário, ele tem que estar regular para pedir. Caso contrário, ele não poderá fazer em nome da sua empresa, tranquilo? Se eu sou credor da minha empresa Alexandre Melati Limitada, é credora da XP SA, tá certo? Eu vou entrar com a ação em nome da minha empresa, mas para isso eu preciso estar regular lá na junta comercial, tranquilo? Esses são os nossos legitimados para requerer a falência do devedor, desde que, lógico, esteja enquadrada nas hipóteses lá do cabimento, né, do pedido de decretação de falência. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Até mais!